A taça de champanhe escorregou dos meus dedos em câmera lenta. Observei-a cair. Observei o líquido dourado espirrar para fora como uma explosão estelar. Observei o cristal se estilhaçar no chão de mármore da nossa sala de jantar. O som parecia vir de muito longe, abafado como se eu estivesse debaixo d'água. O que você acabou de dizer? Minha voz não parecia minha. Era oca, vazia, a voz de um fantasma. Meu marido estava em pé na cabeceira da nossa mesa de jantar, com os pais ao seu lado como guarda-costas, o queixo erguido em desafio. Ou seria orgulho? Sua mão repousava no ombro da mulher ao seu lado. A mulher que eu pensei que nunca mais veria. Danielle, sua namorada, aquela que ele jurou que não significava mais nada. Eu disse que a Danielle está grávida. Ele repetiu mais devagar dessa vez, como se eu fosse uma criança que precisasse de ajuda para entender. Com meu bebê, e ela vai se mudar hoje. A sala de jantar que decoramos juntos girava ao meu redor, as cortinas que passei semanas escolhendo, a mesa onde organizamos inúmeros jantares em família, a cadeira onde eu me sentava todas as manhãs tomando café e planejando nosso futuro. Connor, eu não entendo. Esta é a nossa casa, o nosso casamento, querida. A voz da mãe dele cortou a minha como uma faca na manteiga, afiada e indiferente. Ela nem olhou para mim enquanto ajeitava o guardanapo no colo. Isso deixou de ser só sobre você no momento em que surgiu um bebê de verdade, um herdeiro. A palavra herdeiro me atingiu como um tapa. Estamos tentando, sussurrei, odiando o quão baixa minha voz soou. O médico disse que leva tempo, que devemos manter. 3 anos é tempo suficiente, interrompeu o pai de Connor, com a voz retumbante no cômodo repentinamente pequeno demais. 3 anos de nada. 3 anos de fracasso. Connor precisa de um filho. Esta família precisa de um herdeiro. E claramente você não pode providenciar isso. Danielle se moveu ao lado de Connor, levando a mão à barriga ainda lisa num gesto tão possessivo, tão triunfante, que meu sangue congelou. Sei que é difícil para você, disse ela com a voz transbordando falsa compaixão. Mas estou disposta a ser generosa. Você pode ficar, é claro. Me ajude durante a gravidez. Ajude a criar o bebê. Acho que seria muito lindo, na verdade. Muito moderno, muito maduro. Olhei para Connor. Meu Connor, o homem que me prometeu para sempre apenas 4 anos atrás. O homem que eu amava desde a faculdade. O homem que me acompanhou durante o ataque cardíaco do pai dele, o susto do câncer da mãe, seus fracassos e sucessos nos negócios. Ele nem me olhava nos olhos. Você não tem nada a dizer sobre isso, disse a mãe, e sua voz agora estava fria. Final. Este é um negócio de família. Um negócio de família de verdade. Você é bem-vindo para ficar e ser útil, ou pode ir embora. Mas de qualquer forma, Danielle se muda hoje à noite. O quarto ao lado da suíte principal já está sendo preparado. O quarto ao lado do nosso. Minhas mãos tremiam. O mundo inteiro tremia. Planejei o nosso aniversário, ouvi-me dizer, estupidamente desesperada. É daqui a 2 semanas. A reserva no restaurante onde você me pediu em casamento. A viagem de fim de semana para a cabana. Estou planejando há meses. Connor finalmente olhou para mim, e o que vi em seus olhos foi pior que raiva. Era pena. E por baixo disso, alívio. Alívio por finalmente ter uma desculpa. Acho que precisamos nos concentrar em coisas mais importantes agora, não acha? Disse ele. Foi então que eu soube que não tinha sido um erro. Nem sequer um caso que tinha saído do controle. Foi planejado, orquestrado. Todos discutiram, decidiram, talvez até comemoraram antes de me contar. Eu fui a última a saber da destruição da minha própria vida. Saia, sussurrei. A mãe de Connor riu. Riu mesmo. Com licença, eu disse. Esta é a nossa casa. O pai de Connor me interrompeu. A casa do Connor. A escritura está em nome dele. Ou você se esqueceu disso também? Além de se esquecer do seu dever mais básico como esposa. A sala se inclinou. Ele tinha razão. Quando compramos esta casa, os pais dele deram a entrada. Em troca, apenas o nome de Connor foi incluído na escritura. Só uma formalidade, disseram eles, para fins fiscais, e eu confiei neles, confiei nele. Que tola eu tinha sido. Preciso que você entenda uma coisa, disse Connor. E sua voz agora tinha se tornado suave, o que era de certa forma pior do que se ele tivesse gritado. Eu te amo. Amo mesmo, mas preciso desse bebê. Nós precisamos desse bebê. E se você não puder me dar isso, ele se perdeu, deixando a implicação pairar no ar como veneno. Então, o que eu devo fazer? Perguntei. Minhas bochechas estavam molhadas. Quando eu tinha começado a chorar, Danielle sorriu então. Foi um sorriso discreto, secreto, cúmplice. O sorriso de uma mulher que já havia vencido.
Você deveria ser grato, ela disse suavemente, por estarmos lhe dando uma escolha. Fiquei ali, nas ruínas do meu casamento, cercado por cacos de vidro e promessas quebradas, e senti algo mudar dentro de mim, algo escuro, frio e completamente definitivo. Eles achavam que eu era fraca, estéril, inútil. Achavam que eu simplesmente aceitaria isso. Não tinham ideia do que eu era capaz. Tudo bem, eu disse baixinho. Ela pode se mudar. A mãe de Connor bateu palmas, encantada. Ah, que maravilha! Eu sabia que você seria razoável. Tudo vai dar certo. Você vai ver. Só tem um pedido, continuei, com a voz firme e calma. Deixe-me organizar um chá de bebê para Danielle, um chá de bebê de verdade, para dar as boas-vindas e celebrar o bebê, para mostrar a todos que somos todos uma família. Connor e Danielle trocaram olhares. Os olhos da mãe se estreitaram de desconfiança, mas o pai de Connor assentiu em aprovação. Viu? Disse ele, ela sabe o seu lugar. Ela vai ser útil, afinal. É muito generoso da sua parte, ronronou Danielle com a mão ainda na barriga. Muito maduro. Sorri para ela e deixei que ela visse um pouco do que estava por vir. Ah, eu disse suavemente, vocês não têm ideia de como eu posso ser generosa. Mas eles teriam. Naquele chá de bebê, todos descobririam exatamente quem haviam traído. E quando eu terminasse, eles desejariam nunca ter ouvido o nome Danielle. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Deixe-me levá-lo de volta. Deixe-me mostrar como o amor pode cegá-lo. Como a confiança pode destruí-lo. Como as pessoas por quem você morre podem se tornar as pessoas pelas quais você mataria para escapar. 5 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. O nome dela era Laura. Laura White. Ela era ingênua, esperançosa e tão perdidamente apaixonada por um homem chamado Connor Thornton que ignorou cada sinal de alerta, cada momento em que seu instinto lhe gritava para correr. Eu já fui essa garota. Não a reconheço mais. Connor e eu nos conhecemos no meu último ano de faculdade. Ele estava visitando o campus para um evento de recrutamento. Sua família era dona de uma bem-sucedida empresa de distribuição farmacêutica, e ele estava procurando novos talentos. Eu cursava administração de empresas, tinha um GPA 4.0 e planejava mudar o mundo. Ele me notou durante a sessão de perguntas e respostas. Mais tarde, me disse que minha pergunta sobre gestão ética da cadeia de suprimentos o havia intrigado. Tomamos café, jantamos e em seguida fizemos passeios de fim de semana pela cidade. Ele tinha 28 anos, enquanto eu tinha 22. Estabelecido e confiante de um jeito que fazia meu namorado da faculdade parecer uma criança. Ele me fez sentir especial. Cedo demais, percebi o quão idiota eu era. Sua família era rica e tradicional, do tipo que trazia expectativas e obrigações, e uma árvore genealógica exposta no hall de entrada. Minha família era de classe média, abastada. Meu pai era professor do ensino médio, minha mãe enfermeira. Quando Connor me levou para casa para conhecer seus pais pela primeira vez, me senti como a Cinderela no baile. Sua mãe, Samantha Thornton, me olhou de cima a baixo com olhos de joalheiro avaliando um diamante questionável. Seu pai, William Thornton, fez perguntas incisivas sobre minha criação. Como se eu fosse um cavalo que eles estivessem considerando comprar. Mas Connor segurou minha mão durante todo o processo, me defendeu. Disse a eles que eu era a pessoa certa e, por fim, eles me aceitaram. Ou assim eu pensava. O casamento foi tudo o que eu sonhei. 300 convidados na propriedade Thornton. Meu vestido custou mais que o carro dos meus pais. Samantha assumiu a maior parte do planejamento, tomando decisões com as quais eu não concordava. Mas eu disse a mim mesma que era normal, que todas as mães do noivo eram controladoras, que tudo melhoraria depois que nos casássemos. Nosso primeiro ano foi feliz, ou eu pensava que sim. Connor trabalhava longas horas na empresa, sendo preparado para eventualmente assumir o lugar do pai. Eu havia aceitado um cargo em uma organização sem fins lucrativos, ganhando uma fração do que eu poderia ganhar em uma empresa, mas fazendo um trabalho que importava para mim. Connor me apoiou, até me incentivou. Minha esposa não precisa trabalhar por dinheiro, ele dizia às pessoas em jantares, com o braço em volta da minha cintura. Ela trabalha para fazer a diferença. Eu achava que ele estava orgulhoso de mim. Agora me pergunto se ele estava apenas inventando desculpas para eu não ser ambicioso o suficiente para os padrões da família dele. No segundo ano, as perguntas sobre filhos começaram. Sutis no início.
Samantha perguntando quando ela poderia esperar ser avó. William fazendo comentários sobre legado e linhagem. Eu as ignorei. Éramos jovens. Tínhamos tempo. Mas quando o terceiro ano chegou e passou sem nenhuma gravidez, as perguntas se transformaram em acusações. Você já consultou um médico? Está tomando suas vitaminas? Talvez esteja muito estressada. Talvez devesse largar esse emprego. Tem certeza de que está se esforçando o suficiente? Connor começou a chegar em casa mais tarde. Começou a brigar por coisas pequenas. A louça na pia. O jeito como eu dobrava as camisas dele. Como eu passava o tempo. E apesar de tudo, ele nunca me defendeu para a família. Eu deveria ter percebido naquela época. A lenta erosão do homem com quem me casei, transformando-o no homem que seus pais queriam que ele fosse. Mas eu estava ocupada demais tentando me consertar, tentando descobrir o que havia de errado com meu corpo, tentando ser boa o suficiente. Fomos a especialistas em fertilidade. Meu corpo foi examinado, cutucado e examinado como em um experimento científico. Os exames não mostraram nada de errado comigo. Continue tentando, disse o médico. Às vezes leva tempo. Mas a família de Connor não queria esperar. E Connor aparentemente decidiu encontrar outra solução. Descobri sobre Danielle numa terça-feira não sobre a gravidez. Essa bomba só explodiria daqui a um mês. Não, era só o caso. Eu tinha tirado meio-dia de folga do trabalho, me sentindo mal. Uma gripe qualquer me deixou com febre e tontura. Cheguei cedo em casa, na nossa linda casa colonial no subúrbio, planejando fazer sopa e dormir. O carro do Connor estava na garagem. Essa deveria ter sido minha primeira pista. Ele nunca estava em casa às 14 horas. Lembro-me de estar parada na porta da frente, com a chave na mão, ouvindo os barulhos lá de cima. Meu primeiro pensamento foi que estávamos sendo assaltados. Que Connor tinha chegado em casa, interrompido um assalto e estava lutando pela vida. Cheguei a pegar o taco de golfe no armário do corredor antes de correr escada acima. A porta do quarto principal estava entreaberta. O que vi através daquela abertura me destruiu. Meu marido, o homem que jurou abandonar todos os outros. Ele estava na nossa cama, a cama que havíamos escolhido juntos, com lençóis que eu havia lavado naquela manhã. E ela estava embaixo dele, com seus cabelos ruivos espalhados pelo meu travesseiro, seus gemidos enchendo meu quarto. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu nem me mexi. Fiquei ali parada com o taco de golfe na mão, vendo meu casamento morrer. Talvez algum instinto tenha feito Connor se virar. Talvez ele só tenha sentido a minha presença. Mas de repente ele estava me olhando, com os olhos arregalados de choque. E foi isso que realmente me matou: irritação. Não vergonha, não culpa, irritação, como se eu tivesse interrompido algo importante. Laura, disse ele, sem nem se dar ao trabalho de se cobrir. Você chegou cedo. A mulher, Danielle, embora eu ainda não soubesse seu nome, teve a decência de parecer assustada. Ela agarrou o lençol e o puxou para cima, com o rosto corado. Saia daqui, ouvi-me dizer. Minha voz estava estranhamente calma. Agora, vamos nos acalmar. Connor começou a sair da cama, completamente nu. Não é o que parece. Eu ri. Ri mesmo. Saiu áspero e entrecortado. Não é o que parece. Você está nu na nossa cama com outra mulher. O que exatamente você acha que parece? Eu posso explicar. Saiam daqui. Danielle lutava para se vestir, o rosto pálido agora. Desculpe. Ela repetia sem parar. Desculpe mesmo. Eu não. Ele disse que vocês dois estavam separados. Que vocês estavam. Danielle, cala a boca, Connor retrucou. Então esse era o nome dela. Você disse a ela que estávamos separados. Olhei para o meu marido. Aquele estranho com o rosto do meu marido. Tomamos café da manhã juntos esta manhã. Ele me deu um beijo de despedida. Você disse que me amava. Eu te amo mesmo, disse Connor. E ele realmente parecia estar falando sério. Isso é só um alívio do estresse. Não significa nada. Quanto tempo, Laura? Quanto tempo? Meu grito surpreendeu a todos nós. Danielle chegou a se encolher. 6 meses, disse Connor baixinho. 6 meses. Meio ano de mentiras. Meio ano dele tocando nela e depois voltando para casa para me tocar. Meio ano me fazendo de bobo. Ela é a única. Seu silêncio foi resposta suficiente. O taco de golfe caiu dos meus dedos dormentes, fazendo barulho no chão de madeira. Saia daqui, sussurrei para Danielle. Você? Ela não precisou que eu mandasse 2 vezes. Ela pegou suas roupas e passou correndo por mim, nem mesmo completamente vestida, e ouvi a porta da frente bater 1 minuto depois. Então ficamos só nós, marido e mulher, em nosso quarto profanado. Quero o divórcio, eu disse. Não. A resposta de Connor foi imediata e firme. Você não decide isso.
Não vamos nos divorciar. Ele vestia a cueca boxer e as calças, como se aquela fosse apenas mais uma discussão de negócios. Pense nisso, Laura. Pense mesmo. Para onde você vai? O que você vai fazer? Aquele emprego sem fins lucrativos mal paga o seguro do seu carro. Esta casa, o carro, os cartões de crédito, está tudo no meu nome. Tudo pago pela minha família. Eu tenho meu próprio dinheiro. Você tem? Ele ergueu uma sobrancelha. Verifique sua conta. Aquela que você acha que é só sua. Minha mãe está lá para emergências. Lembra? Podemos congelá-la num piscar de olhos. Meu sangue gelou. Ele tinha razão. Quando nos casamos, Samantha insistiu em ser adicionada à minha conta pessoal. Caso aconteça alguma coisa, disse ela, para que possamos te ajudar. E eu concordei porque parecia mais fácil do que discutir. Eles planejaram isso. Mesmo assim, eles estavam construindo uma gaiola ao meu redor. Vou contar para todo mundo, eu disse, desesperada. Sua família, nossos amigos, todos na sua empresa. Vou contar a todos o que você fez. Connor sorriu. O sorriso não chegou aos seus olhos. E em quem você acha que eles vão acreditar? Em mim, um Thornton cuja família está nesta comunidade há 3 gerações. Ou em você, a filha do professor que se casou e não conseguiu nem engravidar. A crueldade em sua voz era como um golpe físico. Por quê? Sussurrei. Se você me odeia tanto, por que não me deixa ir? Sua expressão se suavizou um pouco. Eu não te odeio, Laura. Eu falei sério. Eu te amo do meu jeito. Você é perfeita para a imagem que eu preciso. Inteligente, bonita, boa com as pessoas. Você me faz parecer bem. E quando tivermos um filho, não vamos ter um filho, eu disse secamente. Não vou trazer um bebê para esse pesadelo. Então vamos continuar tentando. E enquanto isso, vou conseguir o que preciso em outro lugar. Isso funciona, Laura. Funciona para nós dois. Você pode manter a vida que ama, e eu posso manter minhas opções em aberto. Olhei para o homem que eu amava, para o homem a quem dediquei 4 anos da minha vida, e não senti nada além de dormência. Preciso de tempo, disse eu finalmente. Tempo para pensar. Leve o tempo que precisar, disse Connor generosamente. Mas você não vai sair desta casa, e não vamos nos divorciar. Essas são as regras. Regras. Ele estava me dando regras no meu próprio casamento. Mas que escolha eu tinha? Ele estava certo sobre tudo. Eu não tinha dinheiro próprio, nem casa, nem carro que eu tivesse comprado. Eu havia desistido das minhas perspectivas de emprego bem remunerado para trabalhar na organização sem fins lucrativos. Eu havia passado anos apoiando a carreira dele em vez de construir a minha. Eu havia me tornado dependente e agora estava presa. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite, na seguinte e na seguinte. Connor não pareceu se importar. 2 semanas depois, eu estava tomando café da manhã quando ele mencionou casualmente que havia terminado com Danielle. Quero que a gente tente de novo, disse ele, estendendo a mão para mim por cima da mesa. Tente mesmo. Vou me sair melhor. Vamos nos sair melhor e vamos ter um bebê, Laura. Eu sei que vamos. Olhei para a mão dele na minha e senti uma onda de repulsa percorrer minha espinha. Mas eu sorri. Assenti. Banquei a boa esposa, porque o que mais eu poderia fazer? Comecei a planejar nossa comemoração de aniversário. 4 anos de casamento. Fiz reservas no restaurante onde ele me pediu em casamento. Reservei um fim de semana no chalé onde passamos nossa lua de mel. Comprei um vestido novo, planejei um cardápio, escrevi um cartão para ele expressando sentimentos que eu não tinha mais. Desempenhei meu papel com perfeição e, ao mesmo tempo, pesquisei advogados de divórcio em segredo. Tentei descobrir como acessar dinheiro que ele não podia controlar. Procurei apartamentos que eu pudesse pagar com meu salário. Fiz planilhas e planejei minha fuga. Eu estava tão concentrada na minha rebelião secreta que não percebi os sinais. Connor sumindo com mais frequência novamente. Os telefonemas sussurrados, o jeito como a mãe dele me olhava com algo parecido com pena no jantar de domingo. Eu estava tão ocupada planejando a surpresa do meu aniversário que só vi a verdadeira surpresa chegando naquele jantar de domingo. Até que ele se posicionou na cabeceira da mesa com Danielle ao lado e anunciou que estava grávida. Até que meu mundo inteiro desmoronou pela segunda vez. Danielle se mudou naquela mesma noite. Observei da janela do quarto enquanto Connor e seu pai carregavam a mala de grife dela escada acima. Observei enquanto sua mãe os orientava, apontando e dando ordens como um general comandando tropas. Observei enquanto Danielle parava na porta da minha casa com a mão na barriga e sorria para meu marido como se ele tivesse lhe dado o mundo. Imagino que sim. O quarto que prepararam para ela era a suíte de hóspedes ao lado do nosso quarto. O quarto que eu mesma decorei, onde meus pais ficavam quando nos visitavam.
Samantha já tinha tirado todas as minhas opções. Roupa de cama nova em tons pastéis suaves. Um berço já montado no canto. Vitaminas pré-natais no criado mudo. Eles planejaram isso durante semanas. Enquanto eu planejava nosso jantar de aniversário, eles planejavam a chegada dela. Aquele primeiro jantar com todos nós juntos foi surreal. Samantha tinha preparado um banquete. Frango assado, batatas, todos os pratos favoritos da Danielle, aparentemente. Sentei-me no meu lugar de sempre e observei aquela outra mulher ser bajulada, celebrada, adorada. Como você está se sentindo? Samantha murmurou, pairando sobre Danielle como uma galinha. Enjoo matinal? Desejos? Sou um pouco enjoada de manhã, disse Danielle docemente. Ela não parava de me olhar nervosa, como se esperasse que eu me jogasse sobre ela. Mas nada muito grave. O médico disse que tudo parece perfeito. O médico ouvi-me perguntar. Você já foi a um médico? Claro, disse William rispidamente. Não vamos correr riscos com o meu neto. Meu neto, não o filho do Connor, não o bebê da Danielle, o neto dele, o herdeiro dele. Era disso que se tratava. Nunca se tratou da felicidade de Connor, nem mesmo de lhe dar um filho. Tratava-se do legado de Thornton, de garantir que sua linhagem continuasse, que seu nome sobrevivesse, que seu império tivesse um herdeiro, e que eu aparentemente tivesse sido considerada insuficiente. De quanto tempo você está? Perguntei diretamente a Danielle. Minha voz estava firme. Tenho orgulho disso. Ela se mexeu, desconfortável. Cerca de 10 semanas. 10 semanas. Fiz as contas de cabeça. Isso significava que ela engravidou na época em que Connor me contou que tinha terminado com ela. Na época em que ele me pediu para tentar de novo, ele estava dormindo com nós duas. Pensar nisso me deixou fisicamente doente. Laura, você está bem? A voz de Samantha era ríspida. Você parece pálida. Estou bem, menti. Eu estava ficando boa em mentir. Só processando. Bem, processe mais rápido, ela retrucou. Temos muito o que discutir. O quarto do bebê precisa ser arrumado. Danielle vai precisar de ajuda com compromissos, com compras, com os preparativos. E já que você está aqui, pode ser útil? A palavra de novo. Claro, respondi suavemente. Ficarei feliz em ajudar. Connor pareceu aliviado, como se esperasse uma luta maior e estivesse agradavelmente surpreso com a minha concordância. Eles não faziam ideia de que eu já estava em guerra. Os 2 meses seguintes foram um inferno disfarçado de domesticidade. Danielle se instalou em minha casa como se sempre tivesse pertencido a ela. Ela reorganizou os móveis da sala, mudou a organização da cozinha, pediu refeições especiais que Samantha prepararia, ignorando completamente minhas preferências. E o Connor? O Connor agia como se tudo isso fosse perfeitamente normal. Ele me dava um beijo de despedida de manhã e depois passava no quarto da Danielle para ver como ela estava. Ele chegava em casa e me perguntava sobre o meu dia, depois passava 1 hora com a Danielle discutindo nomes de bebê e cores para o quarto. Era como se ele fosse casado com nós duas, mas apenas uma de nós estivesse carregando um filho dele. A pior parte era vê-lo tocá-la. Não sexualmente. Eles eram cuidadosos com isso na minha frente. Mas a mão gentil em seu ombro quando ele passou, o jeito como ele apoiava a palma da mão na barriga dela crescendo para sentir o bebê chutar, os olhares suaves. As piadas internas, a intimidade que vinha de criar uma vida juntos. Tudo que eu queria, ele estava dando a ela. Samantha fez questão de que eu soubesse o meu lugar. Laura, Danielle precisa das vitaminas pré-natais. Pode pegar, por favor? Laura, Danielle está com vontade de sorvete. Corra até a loja. Laura, Danielle precisa elevar os pés. Pegue um travesseiro para ela. Eu era tratada como uma serva em minha própria casa. E sempre que eu protestava, sempre que demonstrava um mínimo de desafio, William me lembrava de como eu poderia ser facilmente substituída por completo. Pelo menos agora você está servindo a um propósito, disse ele certa noite, quando ousei reclamar por ter faltado a um evento de trabalho para levar Danielle à consulta médica. Antes, você era apenas um peso morto. Peso morto? Era isso que eu tinha me tornado? Meus pais sabiam que algo estava errado. Ligavam com frequência, pediam para visitar. Eu inventava desculpas. Como eu poderia explicar isso a eles? Como eu poderia contar ao meu pai, que me acompanhou até o altar com lágrimas nos olhos, que o marido da filha dele tinha levado a amante grávida para a casa deles? Eu estava envergonhada demais, humilhada demais. Então, menti para eles também. O único lugar que me restava era o trabalho. Meu pequeno emprego sem fins lucrativos que os Thorntons menosprezavam. Lá, pelo menos, eu ainda era eu mesma. Ainda era Laura Wright, a mulher que se formou como a melhor da turma, que construiu um programa do zero,
que fez a diferença. Mas até isso estava sendo tirado de mim. Acho que você deveria considerar tirar uma licença, disse Connor certa noite. Estávamos no nosso quarto. Ele ainda dormia lá, embora não nos tocássemos há meses. Danielle precisa de mais ajuda conforme a gravidez avança, e seria bom que você se concentrasse na família agora. Meu trabalho é importante, eu disse baixinho. Seu trabalho é fazer caridade, Samantha interrompeu. Ela tinha o hábito de simplesmente entrar no nosso quarto sem bater. Este bebê é sua prioridade agora. A prioridade da família. Não é meu bebê. As palavras pairaram no ar como uma bomba. O rosto de Samantha ficou frio. Não é porque você não conseguiu dar um filho ao meu filho. Então, o mínimo que você pode fazer é ajudar a cuidar daquele que ele vai ter em outro lugar. Não vou largar o meu emprego, eu disse com mais força do que sentia. Então vamos fazer você pedir demissão, disse William da porta. Há quanto tempo ele estava ali? Um telefonema para o seu diretor sobre a sua situação familiar instável, sobre como você tem lutado, sobre como você pode não ser apto para a responsabilidade de comandar um programa. Quanto tempo você acha que duraria? Eles me encurralaram. Tudo bem, sussurrei. Vou tirar uma licença. Samantha sorriu. Boa menina. Eu queria gritar, quebrar coisas, incendiar a casa inteira com todos eles dentro. Mas eu sorri de volta. Pai, mas eu tenho um pedido, eu disse docemente. Deixe-me fazer um chá de bebê para Danielle. Um chá bem legal para celebrar o bebê e mostrar a todos que estamos todos felizes, que está tudo dando certo. Observei a desconfiança se espalhar pelos rostos deles. Mas Danielle, a vaidosa Danielle, não resistiu à ideia de uma festa em sua homenagem. Seria ótimo, disse ela com a mão na barriga inchada. Ela estava com quase 6 meses de gravidez, o que já era visível. Muito generosa da sua parte, Laura. Lá estava aquela palavra de novo, generoso. Quero fazer direito, continuei. Convidar todo mundo, família, amigos, os sócios do Connor. Fazer uma verdadeira celebração. Ficaria ótimo, refletiu William. Mostrar que a família está unida, que não há escândalo. Exatamente, concordei. Deixe que eu cuido de tudo, do planejamento, dos convites, do local. Quero que seja perfeito. Connor me olhou com um olhar estranho, como se estivesse tentando entender meu ponto de vista. Mas Samantha, ansiosa para exibir seu futuro neto, assentiu em aprovação. Tudo bem, planeje seu chá de bebê. Mas é melhor que seja de bom gosto. Nada vulgar, nada que envergonhe esta família. Ah, não se preocupe, eu disse, e me permiti sorrir. Sorrir de verdade. Prometo que ninguém jamais vai esquecer este chá de bebê. Pelo menos isso era verdade. Eles achavam que eu tinha quebrado, que eu tinha aceitado meu destino de esposa estéril, grata por qualquer resquício de dignidade que me permitissem. Estavam enganados. No dia seguinte ao que concordaram em me deixar planejar o chá de bebê, fui ao banco. Eu vinha juntando pequenas quantias de dinheiro há meses, tirando uns $20 aqui, $40 ali do dinheiro do supermercado, do dinheiro que o Connor deixava sobrando. Não era muito, uns $800, mas era dinheiro que a Samantha não conseguia congelar. Abri uma conta nova em outro banco, só que no meu nome. E comecei a planejar, mas não o chá de bebê. Ainda não. Primeiro, eu precisava de informações. Comecei a prestar atenção, realmente prestar atenção aos telefonemas sussurrados que William recebia em seu escritório, aos documentos que Connor deixava em sua mesa, ao modo como o sorriso de Samantha nunca alcançava seus olhos quando ela olhava para Danielle. Agora que a excitação inicial havia passado. Os Tortontos eram ricos, mas não eram dinheiro limpo. A empresa de distribuição farmacêutica de William havia sido investigada 2 vezes por manipulação de preços. Em ambas as ocasiões, as investigações desapareceram misteriosamente. Ambas as vezes, logo após grandes doações para campanhas de certos políticos. A divisão de Connor estava sendo auditada em busca de discrepâncias fiscais. Ele estava nervoso havia semanas, ligando para advogados e contadores. E Samantha tinha seus próprios segredos. Um caso com o vizinho deles, 5 anos antes, que quase acabará com seu casamento. William a perdoar apenas porque o divórcio teria sido muito caro, muito escandaloso. Eles eram hipócritas, cada um deles. E eu ia usar isso. Comecei com Danielle. A doce, vaidosa e estúpida Danielle que achava que tinha ganhado na loteria. Fiz amizade com ela, ou fingi que fiz. Sei que deve ser difícil para você, disse ela certa tarde, enquanto estávamos sentadas na sala de estar, eu a ajudando a endereçar os convites para chá de bebê. Me receber aqui. Quero que saiba que eu realmente aprecio você por ser tão madura em relação a tudo, como se eu tivesse escolha. Posso te perguntar uma coisa? Perguntei, cautelosamente.
Quando começou? Com você e o Connor. Ela mordeu o lábio, parecendo culpada. Há uns 8 meses. Nos encontramos em um restaurante. Ele estava lá para um jantar de negócios e eu estava com amigos. Começamos a conversar e ele te disse que estávamos com problemas. Disse que vocês eram mais colegas de quarto do que marido e mulher. Ela admitiu que vocês tinham se distanciado. Que ele estava planejando ir embora, mas queria esperar o momento certo. Mentiras. Mentiras. 8 meses atrás, estávamos tentando ter um bebê, indo a especialistas em fertilidade, fazendo planos. Você o amava? Perguntei. Antes, quero dizer, quando vocês namoraram pela primeira vez. Namoramos por 2 anos, disse Daniele com o olhar distante. Pensei que nos casaríamos, mas os pais dele não aprovaram. Minha família não tinha a origem certa, e ele rompeu o relacionamento. Isso foi há uns 6 anos. 6 anos, pouco antes de me conhecer. Então, quando ele voltou para você, pensei que talvez as coisas tivessem mudado, que talvez ele tivesse percebido que eu era a única o tempo todo. Ela riu, mas soou amargo. Patético, né? Pela primeira vez, senti algo quase como pena dela. Quase. Você sabia que eu não conseguia engravidar quando você dormia com ele? Perguntei sem rodeios. Ela teve a decência de parecer envergonhada. Ele disse que você estava tentando há anos, que isso estava prejudicando o casamento, que os pais dele o estavam pressionando. Então você pensou que daria a ele o que eu não pude dar. Eu não planejava engravidar, disse ela baixinho. Simplesmente aconteceu. Mas quando eu descobri e contei a ele, ele ficou tão feliz. Ela colocou a mão na barriga. Eu pensei que era o destino. Que isso era para ser. Destino. Era assim que ela chamava. Eu chamava de outra coisa. Você sabe por que os pais dele queriam que você se mudasse para cá? Perguntei. Em vez de o Connor te instalar em seu próprio lugar te ajudando à distância? Ela franziu a testa. Connor disse que seria mais fácil. Assim, ele poderia participar da gravidez. É uma questão de controle, eu disse suavemente. Eles querem controlar você, o bebê, tudo. Depois que a criança nascer, Daniele, o que você acha que acontece com você? Observei o medo se espalhar pelo rosto dela. Ela pensou nisso. Claro que tinha pensado. Connor me ama, disse ela, mas não parecia muito certa. Connor ama o Connor, corrigi. E os pais dele amam o legado deles. Você é só a incubadora. Você só está tentando me assustar. É mesmo? Inclinei-me para a frente. O Connor mencionou casamento? Ele fez alguma promessa sobre o futuro de vocês juntos? Ou ele só garantiu que você se sentisse confortável, monitorada e completamente dependente dele? O silêncio dela foi resposta suficiente. Não estou te contando isso para ser cruel, mente. Estou te contando porque já passei exatamente pela mesma situação que você. Achando que eu era especial, achando que eu importava. E olha só onde isso me levou. Levantei-me e juntei os convites. O chá de bebê vai ser lindo, disse a ela. Prometo que vou garantir que todos saibam o quão especial esse bebê é. Ela deu um sorriso fraco. Obrigada, Laura. Sério, eu sei que não mereço sua gentileza, mas, você tem razão, interrompi. Não precisa. Deixei-a sentada ali com a mão na barriga, finalmente começando a entender que tinha feito um pacto com o diabo. Bem-vinda ao inferno, Daniele. População. Planejei o chá de bebê para uma tarde de sábado dali a 3 semanas. Tempo suficiente para garantir que tudo estivesse perfeito. A lista de convidados era extensa. Familiares, amigos, os sócios de Connor, os amigos da alta sociedade de Samantha, todos os que eram importantes no círculo social de Thornton. Aluguei o salão de festas do Riverside Hotel. Não poupei esforços. Contratei o melhor buffet, o melhor decorador, o melhor fotógrafo. Cada detalhe foi cuidadosamente escolhido, cada elemento planejado com precisão, porque este não era apenas um chá de bebê. Esta foi a minha libertação. Enquanto planejava festas e enviava convites, também fiz outros arranjos. Encontrei-me com um advogado de divórcio, não um da cidade, fácil demais para os Thorntons descobrirem. Dirigi 2 horas para me encontrar com uma mulher especializada em divórcios de pessoas com alto patrimônio líquido. Contei tudo a ela e mostrei a documentação que estava reunindo. Vai ser feio, ela me avisou. A família dele tem recursos, contatos. Eu sei, eu disse, mas preciso sair. Custe o que custar. Talvez haja um jeito, disse ela lentamente. Se provarmos o adultério, podemos pressionar por um divórcio baseado na culpa. Você não vai conseguir muita coisa. O acordo pré-nupcial que você assinou é bem sólido, mas você conseguiria alguma coisa e estaria livre. O acordo pré-nupcial? Outra gaiola em que entrei de bom grado pensando que o amor seria suficiente.
O que você precisa? Perguntei. Ela fez uma lista. Documentos, provas, evidências. Eu consegui tudo. Connor foi descuidado. Deixou o laptop aberto e o celular desbloqueado. Achou que eu estava derrotado, submisso. Fotografei tudo. Extratos bancários mostrando pagamentos para Daniele, recibos de hotel do caso deles, mensagens de texto, e-mails, entradas de calendário. Construí um caso contra meu próprio marido, uma prova de cada vez. E então investiguei mais profundamente os negócios de William, as finanças da fundação que Samantha administrava. O que descobri foi pior do que eu imaginava. William não estava apenas quebrando regras. Ele estava infringindo leis. Propinas, subornos, tabelamento de preços que matavam pessoas, literalmente as matavam, tornando medicamentos que salvam vidas inacessíveis. A fundação de Samantha era um fundo secreto. Lavagem de dinheiro disfarçada de caridade. Os Tortontons eram criminosos, ricos, respeitados, criminosos intocáveis. Mas todo mundo tem um ponto crítico. Todo mundo tem uma fraqueza. Eu só precisava encontrá-la. E então eu precisava ter a coragem de usá-la. Os convites para o chá de bebê foram enviados. Lindos cartões em relevo com letras prateadas. Juntem-se a nós para celebrar a chegada do bebê Thornton. Sábado, 15 de junho, às 14 horas, no salão de baile do Riverside Hotel, com Laura Thornton como anfitriã. Meu nome ali embaixo. Como se aquela fosse a minha festa, o meu momento. E quando acabasse, nada mais seria o mesmo. Parte 5. Os últimos dias. Na noite anterior ao chá de bebê, eu não conseguia dormir. Fiquei parada na janela do quarto de hóspedes. Eu havia me mudado para lá definitivamente, incapaz de dividir a cama com Connor, mesmo fingindo, e observei a lua projetar sombras no gramado. Bem cuidado. Amanhã. Tudo aconteceria amanhã. Eu tinha posto tudo em movimento, feito todos os arranjos. Não havia mais volta. Eu deveria estar apavorada. Eu deveria estar me questionando. Mas eu me sentia calma, lúcida, como se estivesse prendendo a respiração há meses e finalmente estivesse prestes a emergir. Uma batida suave na porta me fez virar. Laura. Era a voz de Daniele. Posso entrar? Está tarde, eu disse. Eu sei. Eu só não consigo dormir. O bebê continua chutando. Pausa. Por favor. Abri a porta. Ela estava lá, com uma das camisetas velhas do Connor. A barriga enorme agora, com quase 8 meses. O rosto dela estava inchado, os olhos vermelhos como se ela tivesse chorado. O que houve? Perguntei, embora não me importasse muito. Estou com medo, ela sussurrou. Sobre amanhã, sobre todas essas pessoas me olhando, me julgando. Sobre o que vem depois do chá de bebê, depois do bebê? Ela se abraçou. Você tinha razão no que disse antes. O Connor não fez nenhuma promessa. E a mãe dele? O jeito que ela me olha agora, como se eu fosse apenas um recipiente. Como se, quando o bebê nascer, eu fosse descartável. Eu ofereci. Ela se encolheu, mas assentiu. Por que você está me contando isso? Perguntei. O que você quer de mim, Daniele? Absolvição? Compaixão? Quero saber se você já o amou, disse ela baixinho. Amou de verdade. Ou se sempre foi só. Só o quê? Só a vida, o dinheiro, o status. Ela me olhou com algo parecido com esperança, como se eu admitisse ser tão superficial quanto ela, isso a faria se sentir melhor sobre o que tinha feito. Eu o amava, eu disse, com a voz dura. Eu o amava tanto que desisti de tudo por ele. Minhas perspectivas de carreira, minha independência, meu respeito próprio. Eu o amava o suficiente para deixar a mãe dele ditar o meu casamento. Para deixar o pai dele falar comigo como se eu fosse propriedade dele. Para sorrir apesar de centenas de humilhações porque eu achava que era isso que casamento significava. Compromisso. Sacrifício. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. E sabe o que eu aprendi? Continuei. Amor não basta. Não quando é unilateral. Não quando você é o único a se sacrificar. Não quando a pessoa que você ama te vê como intercambiável, substituível. Laura, saia, eu disse baixinho. Saia do meu quarto e volte para a cama que você arrumou. Amanhã você terá sua festa. Você terá sua comemoração. E então você terá exatamente o que merece. Ela recuou, com a mão na barriga e o rosto contorcido de medo. Ótimo. Que ela tenha medo. Eu já estava farta de ser a única a sofrer. O dia do chá de bebê amanheceu brilhante e claro. Samantha acordou cedo, comandando a todos como um general se preparando para a batalha. Ela contratou uma equipe para ajudar Daniele a se arrumar. Cabelo, maquiagem, tudo. Queriam que ela estivesse perfeita para as fotos da sociedade. Eu já estava vestida. Um vestido azul marinho simples, elegante, mas discreto. Eu não era a estrela do show.
Ainda não. O salão de baile do Riverside Hotel estava transformado. Trabalhei com o decorador para criar algo espetacular. Branco e dourado por toda parte. Arcos de balões, um buffet de doces, uma mesa de presentes já abarrotada de presentes caros e no centro de tudo, um bolo de 3 andares com delicadas flores de açúcar e um pequeno bebê de fondant no topo. Foi perfeito. Os convidados começaram a chegar às 2. Fiquei na entrada com Connor e seus pais, bancando a anfitriã gentil. Laura, você se superou, disse uma das amigas de Samantha, efusiva. Isso é absolutamente lindo. Obrigada, eu disse calorosamente. Só o melhor para o bebê Thornton. Danielle chegou elegantemente atrasada, usando um vestido de maternidade rosa esvoaçante que provavelmente custou mais que o meu carro. Ela estava linda, radiante, como uma Madonna em uma pintura. Todos a mimavam, tocavam sua barriga, perguntavam sobre nomes, creches e datas de parto. Connor estava ao lado dela, com a mão possessivamente em seu ombro, bancando o pai orgulhoso. Ninguém mencionou que eu era esposa dele, que aquele era o bebê do meu marido com outra mulher, que toda aquela situação era uma loucura. Todo mundo simplesmente entrou na brincadeira porque era isso que a sociedade educada fazia. Ignorar a verdade feia e focar na mentira bonita. Eu os deixo aproveitar. Deixo-os comer, beber, rir e brincar de brincadeiras bobas no chuveiro. Eu tinha planejado uma diversão, uma brincadeira em que os convidados adivinhavam os sabores da papinha de bebê com os olhos vendados. Outra brincadeira em que mediam a barriga da Danielle com papel higiênico. Todos riram, competiram e se divertiram muito. E então vieram os discursos. Samantha foi a primeira, é claro, falando sobre legado, família e como todos eram abençoados. Ela não me mencionou nenhuma vez. William falou sobre seu neto, seu herdeiro, a próxima geração dos Thorntons. Sua voz ecoava com orgulho e sentimento de posse. Connor falou sobre paternidade, sobre sua empolgação com o futuro. Agradeceu a todos por terem vindo e então se virou para mim. E claro, tenho que agradecer a Laura, disse ele, com um sorriso que mal alcançava seus olhos. Por ser tão gentil com tudo isso, por organizar esta linda celebração, por mostrar a todos o que significa ser uma família. Todos aplaudiram. Alguns até me olharam com pena, o que de certa forma era pior do que o julgamento. Laura, você quer dizer algumas palavras? Perguntou Samantha com um tom que deixava claro que se tratava de uma ordem, não de uma pergunta. Levantei-me, alisei meu vestido. Caminhei até a frente da sala, onde o microfone havia sido instalado. Minhas mãos estavam firmes. Minha voz estava calma. Obrigada a todos por terem vindo, comecei. Significa muito celebrar este bebê com as pessoas que mais importam. Sorrisos e acenos de cabeça por todos os lados. Quando Connor me contou sobre a gravidez de Danielle, fiquei chocada. Continuei, magoada, confusa. Eu não entendia como isso podia acontecer. Como meu marido podia me trair daquele jeito enquanto eu planejava nossa comemoração de 4 anos. A sala ficou em silêncio. Era possível ouvir um alfinete cair, mas a família dele deixou bem claro para mim. Continuei, com a voz firme. Eu era estéril, inútil, incapaz de cumprir meu dever básico de esposa. Então, eu deveria ser grata por Danielle ter dado a Connor o que eu não pude. Eu deveria ser grata por eles me deixarem ficar na minha própria casa. Eu deveria ser grata por servi-la, por ajudá-la, por bancar a boa esposa enquanto ela carregava o filho do meu marido. Samantha estava de pé agora com o rosto branco de fúria. Laura, já chega. Ainda não terminei, eu disse, e algo na minha voz a fez sentar novamente. Peguei meu celular e o conectei à tela que tínhamos instalado para mostrar fotos do bebê durante a festa. Então, quero compartilhar algo com todos vocês, eu disse, já que estamos celebrando novos começos. Apertei o play. A tela se encheu de imagens. A primeira era uma troca de mensagens de texto entre Connor e Danielle, com data e hora de 8 meses atrás. Mensagens explícitas. Planos de se encontrarem em hotéis. Connor dizendo a ela que nunca me amou. Que só se casou comigo porque os pais aprovaram. Que ela era a pessoa que ele realmente queria. Suspiros percorreram a multidão. Laura, desliga isso. Connor se levantou, com o rosto vermelho. Ignorei-o e mudei para a próxima imagem. Extratos bancários mostrando que Connor estava pagando o aluguel de Danielle no último ano. Tinha comprado um carro para ela e lhe dado dezenas de milhares de dólares. Isso enquanto ele me dizia que precisávamos cortar gastos, eu disse em tom de conversa, enquanto ele dizia que não tínhamos dinheiro para reformar a cozinha que eu queria. Enquanto eu dirigia um carro de 10 anos porque o dinheiro estava curto. Mais suspiros. Alguns convidados estavam começando a se levantar para ir embora. Ah, por favor, não vá, eu disse docemente. Ainda nem cortamos o bolo. Próxima imagem.
Recibos de hotel. Dezenas deles. Todos do ano passado. Mas essa nem é a melhor parte, continuei. Devo contar a eles, Connor, ou você? Meu marido ficou paralisado, com a boca abrindo e fechando como um peixe. Tudo bem, eu faço isso. Sorri para a multidão. A gravidez não foi um acidente. Eles planejaram. Connor fez uma reversão de vasectomia 6 meses antes de começar a dormir com Danielle. Os recibos estão aqui, se alguém quiser vê-los. Samantha emitiu um som estrangulado. Ele sabia que eu não podia engravidar, eu disse, com a voz embargada. Uma emoção genuína transbordava. Os médicos finalmente descobriram. Eu tenho uma condição que torna isso quase impossível. SOP. E em vez de me contar, em vez de conversar comigo sobre opções, sobre adoção, barriga de aluguel ou simplesmente aceitar uma vida sem filhos, ele decidiu engravidar a ex-namorada e levá-la para nossa casa. Danielle chorava agora com as mãos no rosto. Mas espere, eu disse, tem mais. Abri o próximo conjunto de documentos. Registros financeiros da empresa de William. Já que estamos compartilhando segredos de família, vamos falar sobre de onde vem todo esse dinheiro da Thornton, eu disse. Preços combinados, suborno, fraude. Ah, e o meu favorito, fazer lobby contra a reforma da saúde enquanto simultaneamente aumentava os preços da insulina e dos medicamentos contra o câncer. Pessoas morreram por causa da sua ganância, William. Seres humanos de verdade que não podiam pagar pelos medicamentos de que precisavam para sobreviver. William estava roxo de raiva. Você não tem ideia do que está falando. Tenho 5 anos de registros que dizem o contrário, interrompi. E o FBI também. Enviei tudo para eles ontem, junto com cópias para a Receita Federal, a Comissão de Valores Mobiliários e vários jornalistas muito interessados. Pandemônio. Os convidados estavam fugindo, não querendo ser associados ao escândalo. Câmeras disparavam. Algumas pessoas começaram a gravar. Isso estaria em todas as redes sociais em menos de 1 hora. E Samantha, virei-me para minha sogra. Vamos falar sobre a sua fundação beneficente? Aquela que supostamente ajuda crianças carentes. Quer explicar para onde vai esse dinheiro? Ela parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Laura, pare com isso agora mesmo. Connor vinha em minha direção, com o rosto contorcido de fúria. Levantei a mão, e era um pequeno dispositivo. Eu não faria isso, disse calmamente. Este é um interruptor de segurança. Se alguma coisa acontecer comigo, qualquer coisa, todas as provas que tenho são enviadas automaticamente para todos os meios de comunicação do país. Meu advogado tem cópias. Meu melhor amigo tem cópias. Está tudo armazenado na nuvem. Ele parou. Você é louca, sussurrou. Não, eu disse. Chega. Olhei para Danielle, ainda chorando na cadeira, com a mão na barriga. Quase sinto pena de você, disse a ela. Você achou que tinha vencido, mas não venceu nada. Você simplesmente se juntou ao pesadelo. Boa sorte criando esse bebê em uma família de criminosos. Boa sorte vendo sua figura desaparecer enquanto Connor parte para a próxima mulher que pode lhe dar o que ele quer. Boa sorte estando exatamente onde eu estava, só que você nem tem a proteção de uma certidão de casamento. Voltei-me para a multidão. A maioria já tinha ido embora, mas alguns permaneceram, assistindo como se aquilo fosse um acidente de carro do qual não conseguiam desviar o olhar. Ah, e mais uma coisa, eu disse. Não sou estéril. Consultei uma segunda opinião no mês passado. Acontece que meu diagnóstico foi errado. A minha condição tem tratamento. Com a medicação e o momento certo eu poderia engravidar. Olhei diretamente para Connor. Mas você não queria isso, queria? Você queria uma desculpa. Você queria sair, mas foi covarde demais para simplesmente ir embora. Então você me transformou no vilão, me transformou no quebrado, no fracassado. Laura, sua voz estava estrangulada. Eu pedi o divórcio ontem, eu disse calmamente. Com base em culpa, alegando adultério. E antes de começar a pensar no acordo pré-nupcial, você deveria saber que os acordos pré-nupciais são anuláveis em casos de fraude, como este. Você se casou comigo sob falsos pretextos, sabendo que não tinha intenção de ser fiel, sabendo que já estava planejando trazer Danielle de volta para sua vida. Você nunca vai provar isso, Samantha sibilou. Talvez não reconheci, mas não preciso provar no tribunal. Só preciso provar para todos que você conhece, todos com quem você faz negócios, todos que achavam que os Thorntons eram cidadãos respeitáveis e íntegros. Desliguei meu celular da tela. As imagens desapareceram. Aproveite a festa, eu disse. Aproveite seu bebê. Aproveite a vida. Caminhei em direção à saída, de cabeça erguida. Aonde você pensa que vai? Rugiu William. Virei-me uma última vez. Qualquer lugar,
Menos aqui, respondi. Estou livre agora. Finalmente completamente livre. Você não tem nada, gritou Connor. Nem dinheiro, nem casa, nem... Eu tenho a mim mesmo, interrompi. É mais do que tive em 5 anos. E então fui embora. Atrás de mim, eu ouvia gritos, choro. O estrondo de algo quebrando. Mas não olhei para trás. Cansei de olhar para trás. A história viralizou em poucas horas. Alguém gravou meu discurso e postou online. Em um dia teve milhões de visualizações. Hashtag vingança do chá de bebê virou trending topic no Twitter. A mídia arremeteu como abutres. O escândalo Thornton estava em toda parte. Veículos de comunicação noticiaram a história. Jornalistas investigativos investigaram a fundo a empresa de William, a fundação de Samantha. O que encontraram foi contundente. O FBI invadiu a Thornton Pharmaceutical 3 dias após o desastre. William foi preso sob múltiplas acusações. Samantha foi levada para interrogatórios sobre a fundação. O império deles ruiu em questão de semanas. E Connor tentou salvar sua reputação. Deu entrevistas alegando que tinha sido traído por mim, que eu havia distorcido a verdade, que ele era a verdadeira vítima. Ninguém acreditou nele, especialmente depois que Danielle deu sua própria entrevista. Assisti do meu novo apartamento, um pequeno apartamento de 1 quarto que eu estava alugando com o dinheiro do meu novo emprego. Minha diretora me recebeu de braços abertos e até me deu um aumento. Nós nunca queríamos que você fosse embora, disse ela. Danielle estava sentada no sofá da entrevista, com a barriga enorme, perto da data prevista para o parto. Parecia cansada. Eu estava errada, disse ela para a câmera. Eu estava tão errada sobre tudo. Laura não era a vilã. Eu era. E agora estou tendo um bebê com um homem que não me ama, em uma família que está se desintegrando, e eu não sei o que fazer. O entrevistador perguntou se ela planejava ficar com Connor. Danielle riu amargamente. Ele já seguiu em frente. Tem uma nova mulher, mais jovem que eu. Ele me disse semana passada que assim que o bebê nascesse, eu deveria encontrar meu próprio lugar. Fui tão estúpida. Eu deveria ter me sentido justificada, triunfante. Que eu apenas me sentia cansada. O divórcio foi finalizado mais rápido do que o esperado. Com as investigações criminais sobre sua família, os advogados de Connor o aconselharam a chegar a um acordo rápido e discreto. O acordo pré-nupcial foi de fato anulado com base em fraude. Saí com $500 mil. Não a fortuna que eu poderia ter conquistado em uma batalha mais longa, mas o suficiente para recomeçar. O suficiente para ser livre. Minha advogada sorriu ao me entregar o cheque. Você conseguiu. Você saiu. Eu disse. Mas parecia vazio porque a vingança, eu estava aprendendo, não era tão satisfatória quanto os filmes faziam parecer. Visitei meus pais pela primeira vez em meses. Contei tudo a eles. Minha mãe me abraçou enquanto eu chorava. O rosto do meu pai oscilava entre raiva, tristeza e finalmente aceitação. Por que você não nos contou? Perguntou ele. Nós teríamos te ajudado. Você não precisava passar por isso sozinha. Eu estava envergonhada, admiti. Achei que tinha falhado. Que eu não era forte o suficiente. Que não era boa o suficiente. Você é nossa filha, disse minha mãe com veemência. Você é mais do que boa o suficiente. Sempre foi. O amor deles era como a luz do sol depois de anos na escuridão. Fiquei com eles por uma semana, ajudei minha mãe no jardim, assisti a filmes com meu pai, reencontrei velhos amigos do ensino médio que nunca se importaram com dinheiro, status ou qualquer uma das coisas que os Thorntons valorizavam. Lentamente, comecei a me lembrar de quem eu era antes de Connor. Antes do casamento, antes de me perder tentando ser o suficiente para pessoas que nunca reconheceriam meu valor. Danielle teve seu bebê 1 mês após o divórcio ser finalizado. Um menino. Ela o chamou de Michael em homenagem ao seu próprio pai. Ela me mandou uma mensagem. Só uma. Desculpe por tudo. Você merecia algo melhor. Nós dois merecíamos. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. 6 meses depois do chá de bebê, eu estava sentada em uma cafeteria nova no meu novo bairro, trabalhando no meu laptop. Fui promovida a diretora da minha organização sem fins lucrativos. Estávamos expandindo, ajudando mais pessoas, fazendo uma verdadeira diferença. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Alô, Laura Thornton? Uma voz feminina. Profissional. Aqui é Caroline Mills, do Ministério Público Federal. Gostaríamos de falar com você sobre testemunhar no caso contra William Thornton. Meu depoimento condenaria a anos, décadas, talvez. A antiga Laura talvez tivesse hesitado. Talvez tivesse se preocupado com as consequências, em fazer inimigos, em se impor demais. A nova Laura sorriu. Eu vou testemunhar, eu disse. Diga-me quando e onde.
O julgamento foi um circo mediático. Subi ao banco das testemunhas com um terno cinza simples, cabelo preso para trás, sem maquiagem exceto batom. Contei tudo a eles, mostrei os documentos, expliquei como a família Thornton operava, como eles construíram sua riqueza às custas de pessoas doentes e moribundas. O advogado de William tentou me retratar como amarga vingativa, uma mulher desprezada inventando mentiras, mas as evidências não mentiam. Ele foi condenado por 14 acusações, sentenciado a 23 anos de prisão federal. Samantha aceitou um acordo judicial. 5 anos de liberdade condicional, a fundação dissolvida. Todos os bens foram apreendidos e redistribuídos para instituições de caridade. Connor não foi acusado criminalmente, mas sua reputação foi destruída. O negócio faliu. Ele teve que declarar falência. A última notícia que tive foi que ele trabalhava como representante de vendas para uma empresa concorrente e morava em um apartamento-estúdio. Danielle o havia levado à justiça para pedir pensão alimentícia, que ele mal conseguia pagar. Algumas pessoas podem dizer que eu os destruí. Eu digo que simplesmente revelei quem eles sempre foram. Vendi minha história para uma produtora. Eles estão transformando-a em uma série limitada. O adiantamento mais o acordo do divórcio mais o meu salário significaram que eu tinha segurança financeira de verdade pela primeira vez na vida. Dinheiro que eu tinha ganhado, dinheiro que era só meu. Comprei uma casa pequena, nada de especial. 2 quartos, um jardim, uma varanda onde tomo café e assisto ao nascer do sol. Comecei a namorar novamente com cautela. Um cara que conheci no trabalho, alguém que trabalhava para outra organização sem fins lucrativos. Ele era gentil, paciente. Não tinha dinheiro da família nem conexões sociais. Ele apenas tinha um bom coração. Estávamos indo devagar. Aprender a confiar novamente foi difícil, mas eu estava tentando. No aniversário do chá de bebê, o dia que mudou tudo, fiz algo que nunca tinha feito antes. Dirigi até o Riverside Hotel e entrei no salão de baile onde eu havia destruído minha antiga vida. Estava tudo arrumado para um casamento. Flores brancas por toda parte, cadeiras dispostas em fileiras organizadas. Fiquei no local onde havia feito meu discurso, onde finalmente encontrei minha voz. E me perdoei por ser ingênua, por confiar nas pessoas erradas, por me perder na visão de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. Eu me perdoei por não ter ido embora antes, por não ter visto sinais, por acreditar que o amor poderia conquistar tudo. Eu me perdoei pela vingança também, pela revelação dramática, pela abordagem radical, por não ser a pessoa mais madura. Porque às vezes ser a pessoa mais madura significa se libertar, custe o que custar. 1 ano e meio depois do chá de bebê, recebi uma visita inesperada. Danielle. Ela parecia diferente, mais magra, mais velha, cansada. Estava com Michael, agora um bebê gordinho e curioso. Espero que não tenha problema eu ter vindo, disse ela nervosa. Eu só queria que você ouvisse e lhe agradecesse. Agradecer? Eu estava genuinamente confusa. Pelo alerta, disse ela. Naquele dia no chá de bebê, você me libertou também. Eu sei que não era sua intenção, que você só estava tentando escapar, mas você me mostrou quem Connor realmente era, quem era sua família de verdade, e isso me deu forças para ir embora. Ela se sentou nos degraus da minha varanda com Michael brincando a seus pés. Estou trabalhando agora, continuou, em uma pré-escola. Estou tendo aulas noturnas. É difícil ser mãe solteira, mas... Ela sorriu e foi sincero. Sou eu mesma de novo. Não a amante de ninguém. Não o receptáculo de alguém. Só eu. Olhei para ela. Aquela mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento, e senti algo inesperado. Não amizade. Nunca seríamos amigas. Mas compreensão. Nós duas merecíamos algo melhor, eu disse. Ela concordou. Merecemos. Ela foi embora depois de alguns minutos. Eu a observei ir embora, com a cadeirinha de Michael visível no banco de trás do seu modesto sedã. E eu esperava, pelo bem de nós dois, que finalmente tivéssemos aprendido a escolher melhor, a ser melhores. A nunca mais nos perdermos na história de outra pessoa. 2 anos depois do chá de bebê, fiquei em frente ao espelho do banheiro, olhando para a prova na minha mão. 2 linhas. Grávida. Eu tinha conhecido Daniel 1 ano antes. Ele era um professor como meu pai. Ele me fazia rir. Ele me fazia sentir segura. Você sabia de toda a minha história e me amava mesmo assim. Tínhamos nos casado 3 meses antes. Uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Sem espetáculo, sem performance, esse amor. E agora isso. Coloquei a mão na minha barriga ainda lisa e senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eles me chamavam de estéril, quebrada, inútil. Estavam errados sobre tudo. Eu não era estéril.
Eu não estava quebrada. Eu apenas tinha sido plantada no solo errado, tentando crescer em solo tóxico. Mas agora, nesta nova vida que construí das cinzas da antiga, eu estava finalmente pronta para florescer. Daniel me encontrou lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto, o teste agarrado na minha mão trêmula. Laura, sua voz era suave, preocupada. Querida, o que houve? Virei-me para ele, e a expressão no meu rosto deve ter lhe dito tudo, porque seus olhos se arregalaram e depois se encheram de lágrimas. Você está. Assenti sem conseguir falar. Ele me abraçou e ficamos ali, no nosso minúsculo banheiro, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Vamos ter um bebê, ele sussurrou no meu cabelo. Vamos ter um bebê. Era assim que deveria ser. Alegria. Alegria pura e descomplicada, não uma transação, não um dever, não uma ferramenta para garantir uma herança. Apenas duas pessoas apaixonadas construindo uma vida juntas. Preciso te contar uma coisa, eu disse quando finalmente nos separamos. Preciso te dizer o que vou fazer. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos gentis, esperando. Vou avisá-los, eu disse. Connor, a família dele, Danielle, todos eles. Vou avisá-los que estou grávida, que nunca estive quebrada, que eles eram apenas veneno. Eu esperava que ele me dissesse para deixar para lá, que a vingança não valia a pena, que eu deveria me concentrar apenas na nossa felicidade. Mas Daniel me conhecia de verdade. Quando? Foi tudo o que ele perguntou. Em breve, eu disse. Só preciso que eles saibam que não venceram, que não me destruíram, que sou tudo o que disseram que eu nunca poderia ser. Ele beijou minha testa. Então contaremos a eles juntos. Mas não contei imediatamente. Esperei. Deixei a gravidez progredir. Permiti-me aproveitar cada momento sem a sombra deles. O enjoo matinal, o primeiro ultrassom, a agitação na 16ª semana, a revelação do sexo. Uma menina. Daniel e eu íamos ter uma filha. Eu documentei tudo. Não para as redes sociais nem para mais ninguém, só para nós, para nossa alegria particular. Mas aos 6 meses, quando eu estava visivelmente grávida, obviamente, tomei a iniciativa. Ouvi de conhecidos em comum que Connor estava com dificuldades. O negócio tinha acabado. Sua reputação estava destruída. Ele mal conseguia sobreviver, pagando pensão alimentícia para Danielle, vivendo em um mundo tão distante de sua vida anterior que devia parecer um pesadelo. Ótimo. William estava na prisão, exatamente onde ele pertencia. Samantha morava em um pequeno apartamento, tendo sido abandonada pelos amigos da alta sociedade no momento em que o escândalo estourou. Ela estava sozinha, esquecida. Que bom também. E Danielle? Danielle estava sobrevivendo, trabalhando duro, criando Michael. Ela me enviou um cartão de Natal com uma foto do filho. Eu respondi, não por amizade, mas por reconhecimento. Éramos ambas sobreviventes do mesmo naufrágio. Escolhi uma tarde de domingo, o tipo de dia em que eu sabia que Connor estaria em seu apartamento, provavelmente sozinho, provavelmente afogando seus arrependimentos em bebida. Dirigi até lá, com minha barriga de grávida pressionando o volante. Daniel se ofereceu para ir, mas eu precisava fazer isso sozinha. O prédio ficava em uma parte da cidade que eu não reconhecia. Certamente não era o bairro onde morávamos. Era um conjunto habitacional da seção 8. Calçadas rachadas, pichações nas paredes. Como os poderosos haviam caído. Subi as escadas até o 3º andar, um pouco sem fôlego. A gravidez tornava tudo mais difícil. Bati no apartamento 3C. Demorei um pouco, mas então a porta se abriu. Connor estava lá, e eu quase não o reconheci. Ele tinha perdido peso. Seu cabelo estava ralo. Parecia 10 anos mais velho do que da última vez que o vi. Usava calça de moletom e uma camiseta manchada. Quando me viu minha barriga, seu rosto ficou branco. Laura. Olá, Connor. Ele encarou minha barriga como se fosse um fantasma. Você está grávida. Terminei. 6 meses. É uma menina. Observei-o compreender. Observei-o fazer as contas. Observei-o entender que eu estava dizendo a verdade o tempo todo. Que eu não era estéril. Que o problema nunca tinha sido eu. Eu não entendo, gaguejou ele. O médico disse que eu tinha uma condição tratável que exigiria a medicação e o momento certos, corrigi. Mas você nunca se preocupou em pedir uma segunda opinião. Simplesmente decidiu que eu estava quebrado e seguiu em frente. Quem é o pai? Sua voz estava rouca. Meu marido, eu disse, e adorei o sabor daquela palavra agora. Marido. Um marido de verdade. O nome dele é Daniel. Ele é professor. Ele é gentil e paciente. E me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar a ele. Connor cerrou os dentes. Por que você está aqui, Laura? Para se gabar. Sim, respondi, honestamente. Vim para te mostrar o que você jogou fora.
Vim para te avisar que você perdeu tudo. Seu dinheiro, sua reputação, o legado da sua família e para quê? Um bebê com uma mulher que você não ama. Uma vida que você mal consegue sustentar. Vocês nos destruíram, disse ele. E finalmente havia um pouco de fogo em sua voz. Vocês levaram tudo. Eu não levei nada, interrompi. Eu apenas revelei quem vocês realmente eram. Todos vocês. Vocês se destruíram. Meu pai está preso por sua causa. Seu pai está preso porque deixou pessoas morrerem para ganhar dinheiro, eu disse friamente. Porque ele infringiu a lei. Porque ele se achava acima das consequências. Eu só me certifiquei de que as consequências finalmente o encontrassem. Connor desabou contra o batente da porta. Parecia derrotado, quebrado. Parte de mim sentia satisfação. A parte que havia sido humilhada, degradada, que me diziam que eu não valia nada. Mas outra parte de mim simplesmente se sentia cansada. Preciso que você entenda uma coisa, eu disse baixinho. Quando você estava na nossa sala de jantar e me disse que a Danielle ia se mudar. Quando seus pais me chamaram de estéril e inútil. Quando você me fez sentir como se eu não fosse nada. Esse foi o momento que você perdeu. Não quando eu te expus no chá de bebê. Não quando seu pai foi preso. Naquele momento, porque você me mostrou exatamente quem você era e eu decidi que merecia algo melhor. Isso te faz feliz? Perguntou ele, amargamente. Me ver assim. Coloquei a mão na barriga e senti minha filha chutar a palma da minha mão. Você não me faz nada, eu disse. Feliz, triste, brava. Você não tem mais esse poder. Você é apenas um erro com o qual aprendi. Um capítulo que acabou. Virei-me para ir embora. Laura, espera. Olhei para trás. Seu novo marido sabe? Perguntou Connor. Sobre o que você fez. Sobre como destruiu minha família. Sobre o quão vingativa você consegue ser. Eu sorri. Um sorriso de verdade. Ele sabe de tudo, eu disse. E me ama mesmo assim. Essa é a diferença entre ele e você. Ele vê minha força, não minhas fraquezas. Ele valoriza minha voz, não minha submissão. Ele quer uma parceira, não uma serva. Espero que ele nunca te traia, disse Connor, e soou quase como uma maldição. Espero que ele nunca te dê um motivo para descarregar essa raiva nele. Ele não vai, eu disse com convicção. Porque ele não é nada parecido com você. Afastei-me, desci as escadas e saí para a luz do sol. Atrás de mim, ouvi a porta do apartamento se fechar. Aquele capítulo finalmente de verdade estava terminado. Mas eu ainda não tinha terminado. Visitei Samantha em seguida. O apartamento dela ficava em um prédio para idosos, do tipo que conta com serviços de moradia assistida. Ela envelhecera drasticamente nos últimos 2 anos. O estresse do escândalo da prisão de William, de perder tudo isso a havia destruído. Ela atendeu a porta de roupão, com o cabelo grisalho e sujo. Nada do esmalte da perfeição que sempre mantivera. Quando viu minha barriga de grávida, algo brilhou em seus olhos. Dor, arrependimento. Você? Ela sibilou. Eu concordei. Vim para esfregar na cara. Sua voz era venenosa, mas fraca. Ela não tinha mais o poder de me machucar. Na verdade, vim para agradecer. Isso a surpreendeu. Obrigada por me mostrar o quanto eu valia para a sua família, eu disse. Por deixar tão claro que eu não era nada para você, porque isso tornou mais fácil ir embora. Tornou mais fácil te destruir. Se você tivesse sido um pouco mais gentil, um pouco mais humana, eu poderia ter me sentido culpada. Mas você não foi, então eu não me senti. Eu te dei tudo, disse Samantha com a voz trêmula. Um lar, uma posição na sociedade, um lugar na nossa família. Você não me deu nada, interrompi. Você me deu uma gaiola e a chamou de lar. Você me envergonhou e a chamou de família. Tudo que tenho agora eu mesma construí, e vale mais do que qualquer coisa que você já me ofereceu. Aquele bebê deveria ter sido meu neto, disse ela, com os olhos fixos na minha barriga. Não, respondi com firmeza. Este bebê nunca conhecerá você. Ela nunca saberá o que é ser valorizada apenas pelo que pode oferecer. Ela nunca será avaliada e considerada insuficiente. Ela será amada incondicionalmente do jeito que eu a amo, do jeito que eu deveria ter sido amada. O rosto de Samantha se contraiu. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia humana, vulnerável. Sinto muito, sussurrou ela. Por como te tratamos, pelo que o Connor fez. Por tudo isso. Esperei 2 anos para ouvir aquelas palavras. Elas não significavam nada. Eu não te perdoo, eu disse baixinho. Não preciso te perdoar para seguir em frente. Seu pedido de desculpas não muda o que você fez. Não desfaz o dano. Só faz você se sentir melhor. E não estou interessada em fazer você se sentir melhor. Então por que veio aqui? Ela perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Encerramento, eu disse simplesmente.
Eu precisava ver que você realmente tinha ido embora. Que a mulher que me aterrorizou, que me fez sentir inútil, que me disse que eu não tinha voz na minha própria vida, eu precisava ver que ela não existe mais. E ela não existe. Você é apenas uma velha triste agora, vivendo com as consequências das suas escolhas. Virei-me para ir embora. Laura, ela me chamou. Espero que sua filha lhe traga alegria. Não respondi. Simplesmente fui embora. Algumas pessoas não mereciam um encerramento. Não mereciam perdão. Não mereciam nada além das camas que arrumaram. Minha filha nasceu em uma manhã de primavera, com o sol entrando pelas janelas do hospital e Daniel segurando minha mão. Ela era perfeita. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, uma cabeça cheia de cabelos escuros como os meus, e os olhos gentis do pai. Demos a ela o nome de Grace porque graça foi o que eu encontrei após a destruição. Graça, favor imerecido, misericórdia imerecida, a chance de recomeçar. Meus pais chegaram em menos de uma hora. Minha mãe abraçou Grace e chorou. Meu pai olhou para mim com tanto orgulho que comecei a chorar também. Você conseguiu, disse ele. Você superou tudo e conseguiu. Eu sobrevivi, corrigi. Não, disse ele com firmeza. Você não apenas sobreviveu. Você venceu. Olhe para você. Olhe para esta linda família que você construiu. Olhe para esta vida. Você venceu, querida. Talvez ele tivesse razão. 3 meses depois do nascimento da Grace, recebi uma carta. Era da Daniele. Querida Laura, fiquei sabendo da sua filha. Parabéns. É sincero. Queria escrever porque te devo mais do que o pedido de desculpas que te dei na varanda. Te devo a verdade. Connor me ligou quando descobriu que você estava grávida. Ele ficou furioso. Disse que você esfregou isso na cara dele. Disse que você foi ao apartamento dele só para machucá-lo. E eu percebi uma coisa. Ele ainda não entendeu. Ele ainda acha que você é a vilã. Ele ainda acha que o que aconteceu com ele, conosco, foi porque você foi vingativa, não porque estávamos errados. Mas agora eu entendo. O que você fez naquele chá de bebê não foi vingança. Foi liberdade. Você estava lutando pela sua vida da única maneira possível. Eu tenho um filho por causa dos meus erros. Eu o amo mais do que tudo, mas não vou mentir para ele sobre como ele veio ao mundo. Quando ele tiver idade suficiente, contarei a verdade. Que o pai dele e eu machucamos alguém, que fomos egoístas e cruéis, e que há consequências para quem machuca as pessoas. Estou ensinando-o a ser melhor do que nós éramos. Espero que sua filha nunca saiba a dor que lhe causamos. Espero que ela cresça sabendo que é amada, valorizada e suficiente do jeito que é. Espero que você tenha encontrado a paz que merece. Daniele. Li a carta 3 vezes. Depois respondi: Daniele, obrigada pela sinceridade. Espero que o Michael cresça e se torne tudo que os pais dele não foram. Eu não te perdoo, mas também não te odeio mais. Nós dois fomos vítimas de um sistema que valoriza as mulheres apenas pelo que elas podem oferecer. Você simplesmente escolheu jogar pelas regras deles, enquanto eu escolhi destruir o jogo todo. Ensine seu filho a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas podem lhe dar. Ensine-o que amor é parceria, não propriedade. Ensine-o que a medida de um homem é como ele trata as pessoas que não têm poder sobre ele. Se você fizer isso, talvez algo de bom possa surgir de toda essa dor. Ou, nunca mais tive notícias dela, mas esperava que tivesse levado minhas palavras a sério. 5 anos depois, eu estava no meu jardim observando Grace brincar com seu irmãozinho. Daniel e eu fomos abençoados com um filho 2 anos depois do nascimento dela. Minha vida não se parecia em nada com a que eu havia imaginado todos aqueles anos atrás. Quando me casei com Connor Thornton, era melhor. Eu administrava uma organização sem fins lucrativos de sucesso. Expandimos para 3 cidades e ajudamos milhares de pessoas. Eu ganhava um bom salário. Tinha uma casa própria, um carro com meu nome no documento, contas bancárias que eram só minhas. Eu tinha um marido que era meu parceiro em todos os sentidos da palavra, que dividia as responsabilidades com os filhos, que apoiava minha carreira, que me amava nos meus piores dias tanto quanto nos meus melhores. Tive filhos que cresceram vendo uma mãe forte, independente e valorizada. Eu me reconquistei. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. É Laura Wright? Uma voz masculina. Formal. Eu havia retomado meu nome de solteira depois do divórcio. Sim, aqui é Laura. Aqui é o Departamento Federal de Prisões. Estou ligando para informar que William Thornton solicitou que você fosse adicionado à lista de visitantes dele. Ele perguntou se você estaria disposto a visitá-lo. William na prisão. Quer me ver? Não, respondi imediatamente. Ele disse para te dizer que quer se desculpar.
Ele foi diagnosticado com câncer terminal e quer se redimir antes, não repetir. Não me importa se ele está morrendo. Não me importa se ele quer se desculpar. Diga a ele que eu disse não e remova meu número dos seus registros. Não quero que me contatem sobre ele novamente. Desliguei. Daniel ergueu os olhos de onde empurrava nosso filho no balanço. Está tudo bem? Gritou ele. Perfeito, respondi e falei sério. Algumas pessoas achavam que o perdão era necessário para a cura, que era preciso deixar a raiva de lado para seguir em frente. Mas eu tinha aprendido algo diferente. Você pode se curar e ainda ficar com raiva. Você pode seguir em frente e ainda se recusar a perdoar. Você pode construir uma vida linda e ainda reconhecer que algumas pessoas não mereciam sua graça. Eu não estava amargurado. Não estava consumido pela raiva. Eu simplesmente tracei um limite e me recusei a deixar que as pessoas que me machucaram o cruzassem novamente. Isso não era guardar rancor, era ter limites. William Thornton morreu 6 meses depois. Li sobre isso no jornal. Não senti nada. Connor me enviou um e-mail 1 ano depois. Assunto: por favor, leia. Apaguei sem abrir. Samantha tentou enviar presentes para meus filhos nos aniversários deles. Devolvi sem abrir. Eles tiveram a chance de fazer parte da minha vida. Escolheram desperdiçá-la. Agora eles viviam com essa escolha, e eu com a minha. As pessoas sempre me perguntam se valeu a pena. Se a vingança, a exposição, a destruição da família Thornton, se valeu a pena. Querem que eu diga que me arrependo, que eu deveria ter agido como uma pessoa melhor, que eu deveria ter simplesmente ido embora em silêncio. Mas aqui está a verdade que eles não querem ouvir. Valeu muito a pena. Não porque a vingança fosse boa. Não era. Parecia necessária, como abrir uma ferida para liberar o veneno. Não porque eu gostasse do sofrimento deles. Não gostava. Só não perdi o sono por causa disso. Valeu a pena porque me devolveu a voz. Durante anos fiquei em silêncio, submissa, tentando ser pequena o suficiente, boa o suficiente, útil o suficiente para merecer amor. E esse silêncio quase me matou. Quando me levantei naquele chá de bebê e disse a minha verdade, quando expus suas mentiras, sua crueldade e seus crimes, eu não estava apenas destruindo-os. Eu estava me salvando. Toda mulher a quem disseram que não era o suficiente, toda pessoa que foi manipulada e controlada, elas entendem. A vingança nem sempre consiste em magoar outra pessoa. Às vezes consiste em se recusar a ser magoado novamente. Às vezes consiste em dizer: você não pode fazer isso. Não comigo. Não mais. Às vezes consiste em garantir que o mundo saiba a verdade, mesmo quando a verdade é cruel. Os Thorntons queriam que eu desaparecesse discretamente, que aceitasse meu papel de esposa estéril, de fracassada, de mulher que deveria ser grata pelas sobras. Em vez disso, garanti que todos soubessem exatamente quem eles eram. Garanti que seus crimes os alcançassem. Garanti que enfrentassem as consequências. E então construí uma vida tão linda, tão plena, tão completa, que eles se tornaram irrelevantes. Essa é a verdadeira vingança, não o sofrimento deles, minha alegria, não a perda deles, meu ganho, não o fim deles. Meu começo. 10 anos depois do chá de bebê que mudou tudo, fui convidada para palestrar em uma conferência feminina. Queriam que eu contasse a minha história, falasse sobre sobrevivência, força e recomeço. Subi naquele palco diante de 500 mulheres e contei tudo a elas, sobre o casamento que virou uma prisão, sobre a família que me tratou como propriedade, sobre o momento em que decidi que já era o suficiente. E então, eu lhes contei a parte que mais importava. As pessoas vão dizer para você ficar quieto, eu disse. Para ser gentil, para perdoar, para pensar nos sentimentos da outra pessoa, na reputação dela, no futuro dela. Mas eu estou dizendo para você pensar nos seus sentimentos, na sua reputação, no seu futuro. Sua voz não é uma arma, a menos que você seja silenciado. Sua verdade não é cruel, a menos que você seja enganado. Seus limites não são cruéis, a menos que você seja violado. Então fale, diga a verdade, estabeleça limites e se as pessoas o chamarem de vingativo, amargo, louco, deixe-os. Porque você não é isso. Você é simplesmente livre. A ovação de pé durou 5 minutos. Depois, dezenas de mulheres vieram até mim, compartilharam suas histórias, suas dores, suas lutas, e eu percebi que minha história confusa, dolorosa e vingativa, havia lhes dado permissão. Permissão para sentir raiva, para revidar, para se recusar a ser vítimas. Aquele chá de bebê foi o início da minha liberdade. Mas também foi o início de algo maior.
Agora, sento-me no meu jardim enquanto meus filhos brincam. Meu marido prepara o jantar e minha vida se desenrola exatamente como deveria. E às vezes penso naquele momento, na taça de champanhe caindo, no anúncio que deveria ter me destruído, e sorrio porque eles pensaram que estavam me jogando fora. Em vez disso, me libertaram. E eu fiz questão de que se arrependessem. Isso não é amargura. Isso não é guardar rancor. Isso é justiça. E eu faria tudo de novo.